ter comentado. Você não orou por mim, eu orei, mas Deus ainda não ouviu minha oração. Então eu tenho problema de déficit de atenção. Eu vou até descer. Qualquer coisa faz eu perder a atenção. Se conversar muito, eu perceber que está conversando muito, porque eu vou achar que está falando, vou atrapalhar a câmera aqui, né? Então vou ter que ficar aqui, né? Porque eu não fico parado. Se você conversar muito enquanto eu estiver falando, eu vou começar a tentar ler os seus lábios. Eu não estou brincando não, isso é fato, é verdade. Porque eu fico achando que você pode estar falando de mim. Não é? Por que o pastor Júlio não está pregando? Trouxe esse homem lá de Três Rios, Teresópolis, que hoje em dia eu tenho 2 residências. Trouxe ele lá de longe para falar. Por que outro não pregou? Então, se você começar a transitar muito, eu vou achar que eu estou sendo tão enfadonho que você está querendo sair. Então, segura um pouquinho, me ajuda, porque realmente qualquer coisa tira a minha atenção. Falar é muito difícil, irmãos. Escutar é mais fácil. Escutar é muito mais fácil, para alguns. Legal, obrigado. Escutar para a maioria é mais fácil, para mim também não é. Mas falar é mais difícil. E falar sobre a palavra de Deus, mais difícil ainda é. Porque não é falar daquilo que conhecemos ou sabemos, mas é falar a respeito daquilo que a palavra de Deus fala e que o Espírito Santo nos quer revelar. Eu gosto desse formato mais de perto, porque me permite olhar nos olhos. E eu quero convidar nessa noite você para pensar um pouco. Cadê o irmão aqui, o tecladista? Cadê? Onde que ele está? Senhor tecladista, por favor. É o Senhor, né? Glória a Deus, aleluia. Você vai me ajudar aqui como tangedor nessa. Você vai ser o arpista, você vai ser um Davi. Não que tenha algum espírito mal da parte do Senhor em mim, como Saul. Mas você vai ser. Dá um ré maior aí, por favor. Tá, vai. Agora a tecnologia é fogo, né? Aí, ó. Dá um ré maior para mim, por favor. Ré maior? Ré maior? Tem certeza? Deve ser, porque eu não entendo nada de nota nem de música. É porque eu acho bonito, irmãos, quando o cara chega. Nós temos um amigo que faz isso, né? Dá um ré maior aí. Aí o cara, para ele, vai. Meu irmão, não precisa nem pregar mais. Tem um amigo nosso que é assim, não precisa nem pregar, irmão. Ele começa, eu acho bonito. Eu queria saber fazer isso. Mas eu, infelizmente, ou felizmente para vocês, Deus não me deu o dom. E embora eu quisesse muito tocar e cantar, eu acho lindo a galera que canta, que toca. Mas há muito tempo atrás, para ser mais exato, há 40 anos atrás, 41 anos atrás, Deus me ensinou a fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Eu custei aprender que não era o louvor, não era a parte da música o meu chamado, era a parte da palavra. E aí eu demorei um pouquinho a entender. Sofri um pouco e causei sofrimento para os outros, tentando cantar. Mas depois eu entendi e hoje me dedico a pregar. Então eu quero convidar você para pensar comigo. Irmãos, eu, graças a Deus, sou batista renovado. Estou na mesma convenção. Teve um tempinho na época do noivado que eu tive que sair um pouquinho para poder oxigenar a mente. Eu e Neide, na época, minha noiva, minha esposa. Ano que vem faremos 30 anos de casado, com mais 6 de namoro e noivado. São 36 anos juntos. Temos 3 filhos. A Júlia, que tem 26 anos, e como o pai escolheu fazer direito. O Jonathan, que tem 22 anos, até pouco tempo atrás, ele trabalhava com design, web design, alguma coisa enrolada que eu não sei falar, e desenhava no computador, é estranho aí. Mas aí agora descobriu a área de saúde, e se apaixonou, e agora está fazendo técnico de enfermagem, e está apaixonado. E tem Juanzinho, que não Juanzinho, mas é deste tamanho, que tem 17 anos, está lá em Três Rios, num congresso de adolescentes com a namorada e a minha esposa. O Juan tem 17 anos, e eu digo que ele é um Bertinho, que ele é muito parecido comigo, com quase tudo. Há muito tempo atrás, quando morava aqui no Jardim Nóia, eu nasci em São João de Meriti, na maternidade. Em São João de Meriti, morei até os meus 11 anos de idade, completar 12 anos, no ano de 1982. Eu morei aqui em Vilar dos Teles, ali em Vilar dos Teles, e morei no Jardim Nóia. Jardim Nóia fica meio que no meio, né, entre Vilar dos Teles e Belfor Roxo. E eu convivi a minha infância toda ali. Somente quando minha mãe morreu, é que tempos depois, eu ainda fui morar em Coelho da Rocha, passei um ano em Coelho da Rocha com meu tio, e aí depois que eu fui para a zona da Leopoldina, fui para a Olaria viver lá. E custei, irmãos, um pouco a aprender uma coisa. Com 18 anos de idade, eu optei por estudar filosofia. Amava filosofia. Ainda não tinha formação na escola para ir para a faculdade, tive que esperar um pouquinho. Depois de concluir, fui fazer filosofia. Naquela época diziam que era coisa do diabo,
Hoje alguns ainda dizem, a maioria já sabe que não é coisa do diabo. Muito pelo contrário. Bem usada e como uma ferramenta de aprendizado e de amar o conhecimento, pelo contrário, ela pode ser muito bem usada para a fé. Tempos depois eu me identifiquei com a área do direito, mas aí já foi bem uns anos à frente, porque entre a escola, entre gostar de filosofia, entre gostar de teologia, eu joguei bola até uma certa idade. Joguei no Botafogo durante 6 anos. E aí depois, quando vi que não era aquilo que realmente era o que eu queria fazer, embora tivesse alguma facilidade pela técnica e pelos conhecimentos do meu pai, mas eu optei por estudar. E passei a estudar. Você vai entender por que eu estou contando essa história toda. A partir do momento em que eu que eu voltei a investir mais na escola, melhor, na formação acadêmica, que foi direito, e aí eu passei a estudar mais, porque decidi que faria direito, e aí eu segui. E naquela época eu aprendi uma coisa muito valiosa, irmãos, que a filosofia me ajudou muito, mas que foi o direito e principalmente, mas pode colocar aí direito, teologia, até teologia, mas bota aí o direito, filosofia, e bote teologia também. Como menos importante, o que me deu capacidade, irmãos, de amar conhecimento foi isso aqui, ó, Bíblia Sagrada. O que me fez amar conhecimento, eu vou te dizer por quê já já, foi escola bíblica dominical, acredite. E muitas vezes obrigado pelo meu pai e pela minha mãe. Eu disputava um torneio nessa época lá em Olaria, eu já jogava no Botafogo, e eu ganhava uma pratinha para jogar um torneio domingo de manhã. E o horário era exatamente na hora da escola bíblica dominical, irmão. E os caras me pagavam dinheiro. E eu gostava da pelada, porque eu era peladeiro demais. E aquela pelada que lotava assim, gente pra caramba ia assistir. E eu gostava daquele negócio, irmãos. E aí, na hora da escola dominical, eu dizia, pai, poxa, libera aí, o meu jogo hoje é 10 horas. Quando era 8 horas da manhã, ele falava, pode ir, porque lá era só 30, acabava o jogo, eu corria, tomava banho para a igreja. Quando era 10 horas, 9 horas, não dava. E meu pai e minha mãe não negociavam. Vamos dizer que hoje, dinheiro de hoje, para cada vez que eu jogava, eu ganhava uns 250 reais, cada vez que eu jogava. Pensa aí, irmãos, adolescente, é dinheiro pra caramba para mim. E aí, todas as vezes que eu não ia, eu perdi o dinheiro e não jogava a minha pelada. Eu, na época, no início, ficava muito chateado com meu pai, com a minha mãe, a minha madrasta, nessa época, a mãe já tinha falecido, e eu ficava muito chateado porque eles me obrigavam a ir para a escola bíblica dominical. Só que foi na escola bíblica dominical, naquelas aulas que eu me lembro, que a minha professora chamada Penha, esposa do pastor Bruno, professora Andréia, foram as minhas professoras, pastora Marlene foi uma pastora dos adolescentes, que eu aprendi muita coisa. Foi naquela época que eu comecei a ler Bíblia, irmãos, e comecei a querer estudar mais ainda. Quem me despertou interesse por estudar mais foi Bíblia Sagrada. Em Cristo digo a verdade, não minto. Por quê? Os ensinamentos de Jesus. E aí eu aprendi uma coisa muito poderosa, escute isso. Nós podemos ter um culto aqui, já temos, irmão, maravilhoso. Os louvores, a adoração, e aí você começa a sentir a presença de Deus. Alguns levantam a mão, outros rodopiam, outros pulam. Eu, por exemplo, eu sou muito de extravasar o que eu sinto. Eu extravaso assistindo jogo de futebol, não vou extravasar num culto. Então eu levanto mão, eu senti vontade, eu vou sair andando mesmo. Eu vou extravasar na medida da ordem, da decência e pelo Espírito de Deus. Então num culto você pode chorar, você pode levantar a mão, você pode pular, você pode correr, você pode fazer tudo isso. Só que não terá efeito nenhum se você não sair daqui transformado pelo poder de Deus. Quantos retiros eu participei, irmãos, que tinham cultos memoráveis? Quantas vigílias? Eu falava esses dias pregando lá em 3 dias na Calvário, igreja que eu hoje sou pastor presidente. Eu gostava de tarde da bênção, irmãos, culto de 4 horas da tarde, só senhorinha, pastor Júlio. Só as senhorinhas, não tinha nem instrumentista. Não tinha pregador com eloquência, com conhecimento, com nada. Eram as irmãs que pregavam aquela mensagem simples, não tinha os instrumentistas, às vezes mal tinha um pandeirinho, era um culto que o poder de Deus caía. E eu estava lá 4 horas da tarde participando, irmãos. Quantos cultos eu participei? A minha experiência com dom de línguas, irmãos, foi com 15 anos de idade, dentro da minha sala. Num dia que eu esperava que não ia acontecer nada, que eu nem queria entrar no culto, e Deus me deu a experiência de falar em línguas com 15 anos de idade. Então, só para você entender que eu gosto de um culto avivado, eu gosto de uma mensagem avivada, eu gosto da renovação espiritual, mas eu aprendi que o maior poder que você tem está aqui. Pensar, irmãos. E eu queria que você pensasse nessa noite, porque eu não vou cansar você.
Eu só vou tentar fazer com que o Espírito, não eu, o Espírito Santo leve a você a pensar. Então, para oxigenar a mente, para você não conversar com a pessoa que está do seu lado, perder a sua atenção e a dela, você vai olhar para ela carinhosamente, vai perguntar para ela, você está pronto? Eu tenho um filho, o Jonathan, já disse aqui, de 22 anos. O Jonathan estava num culto comigo. E tinha uma senhora na frente muito oprimida. Pensa numa pessoa oprimida num culto, irmãos. Aqui não tem ninguém assim não, oprimida. Ela não dava um sorriso. Ela ficava assim, ó. Parece que ela é a pessoa que quer que você veja que ela não quer rir. Já viu? Ela quer que você veja que ela não quer rir. E ela ficava assim. E eu orando, daqui a pouco, irmãos, uma manifestação do poder de Deus. Eu falei, meu Deus do céu. E ela assim com a cara, eu falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu aprendi muito cedo a não me importar com olhares. Você pode me olhar do jeito que você quiser, irmãos. Eu vou embora, não sei nem teu nome, nem onde você mora, nem o que você faz da tua vida. Então eu vou embora, não vou ver mais você. Só se o Julinho me olhar com uma cara meio chateada, que eu vou ficar triste, vou ficar preocupado. Então eu aprendi a não me importar com olhares de desprezo. Não estou nem aí para você. Alguém diz assim, pastor, está te olhando de cara feia. Eu digo, então ela que é feia, o problema não é meu. Uma outra coisa, você só não pode fazer uma coisa perto de mim, irmãos. Uma, chegar perto de mim e fazer isso aqui, ó. Aí você acaba comigo. Olhar, você pode olhar como você quiser, o problema é seu. Agora, dá aquela cafungada, eu fico achando que eu estou cheirando mal, irmãos. Eu tenho problema com cheiro, sérios problemas com cheiro. E nesse culto, essa irmã, ela estava me incomodando, irmãos. E eu orando, e o poder de Deus se manifestando, pastor Júlio. E ela, isso o Jonathan, meu filho, tinha 8 anos nessa época. Igreja de um pastor da nossa convenção. E aí eu pedi o pessoal para ficar de pé e comecei a orar. Nisso o Jonathan, irmãos, começou a levantar a mão e começou a sentir presença de Deus. O rosto do Jonathan, ele é branquinho, ele puxou mais a minha esposa, não é? Porque lá em casa ficou meio dividido. O Juan saiu muito pro meu lado, a Júlia o meio, o Jonathan foi todo pro lado da mãe. Então o Jonathan é bem mais claro. E aí, o Jonathan com o rosto vermelho começou a orar, e o Jonathan tocou naquela senhora, e a senhora começou, irmãos, a levantar a mão e dar glória a Deus. Em Cristo eu digo a verdade, não minto, Deus falou comigo. Seu filho vai ser mais usado do que você, por isso que eu te falei aquilo. Seu filho vai ser mais usado do que você. Eu até hoje não sei se fiz certo ou fiz errado. O que eu fiz? Contei para o Jonathan, 8 anos de idade. O Jonathan passou a viver com aquilo na cabeça. Com aquilo na cabeça. E meus filhos estão acostumados a, muitas vezes, irem para os lugares que eu vou, irem à rádio comigo, irem quando eu vou pregar fora, quando tem viagem, irem juntos. Então eles acostumaram a verem o pai, muitas vezes por aí, sendo usado por Deus. E o Jonathan foi para a adolescência na igreja, aí fizeram com o Jonathan uma coisa que vocês não fazem aqui, mas fizeram uma coisa errada com ele. Juventude, desculpe-me, adolescente, eles tinham culto do chapéu, culto do boné. Então eu tinha que ir com boné. E o Jonathan foi com o boné dele, estava lá no culto do animado, o Jonathan estava em todas as reuniões de adolescentes, e um dia surgiu uma pergunta, ninguém respondia. Infelizmente, a líder virou e disse o quê? Filho do pastor tem que responder. Acabou com o Jonathan. Jonathan, que já tinha um problema de identidade, passou ali a ter mais problemas de identidade ainda. Passou a ter mais dificuldade em dizer o seguinte, e agora? Quem eu sou? Eu sou Humberto. O Juan, ele fala isso, eu sou Humbertinho. Ele mesmo já fala. Eu uso meus termos, fala igual a mim, quer pregar. O Juan já fala, com 17 anos já fala. Não escolheu a profissão do pai, quer ser polícia, mas escolheu a profissão dele e a gente apoia. Agora, o Jonathan sempre teve muita dificuldade com isso, em ter que ser igual ao pai. As pessoas terem que olhar para ele, ele tem que ser o que o pai é. Eu disse para ele que isso não existia. Por que eu estou te contando isso, principalmente para você que é jovem? Porque tudo está aqui, irmãos. Escute uma coisa, nós temos 5 sentidos sensoriais. Amém? Os 2 que mais se comunicam mais rápido e mais se comunicam com o mundo exterior é audição e visão. O que você escuta e o que você vê. Então toda a informação que você recebe, primeiro, ela vem nos seus ouvidos, na maneira que você ouve, na maneira que você vê. Tem gente que escuta com os olhos. O que isso quer dizer? Se eu venho aqui à frente e tenho uma boa aparência que agrada você, você me ouve com mais facilidade. Se eu tenho uma aparência que não te agrada, você já tem uma resistência. Porque nós vivemos muito pelo que nós vemos. Então tem gente que escuta com os olhos. Então, o meio mais rápido de informação é por aqui e por aqui. A maneira como você, segura isso, irmãos, porque talvez você até saiba, é só para Deus te lembrar. A maneira como você ouve, como você vê, vai determinar o que você tem por dentro, irmãos. Porque são 2 mundos que se colidem. Existe um mundo fora, que é esse mundo exterior. É hoje aqui que você tem que lidar. Vocês estão resolvendo um congresso que, a propósito, parabéns pela organização, pela forma da programação que eu estou vendo aqui hoje. Pela simpatia dessa galera para receber e, sobretudo, pela unção de Deus que está nesse lugar. Parabéns.
Mas tem gente envolvida, tem gente pilhada, tem gente preocupada, tem gente que quer até cultuar, mas tem que ficar preocupado com os acontecimentos. Eu sei, porque nós somos assim, e é natural que aconteça. Então você está se comunicando com o mundo exterior. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, escrevendo a Timóteo, mas ele na realidade vai dizer, é uma esperança em Tito. Ele vai dizer assim: quando nós chegamos a Macedônia, em nada tivemos descanso. Olha só, lutas por fora, temores por dentro. A vida são lutas exteriores, são as lutas que nós vemos. São pessoas, são circunstâncias, são situações, são lugares que nós temos que lutar. Tem uma colisão todo dia, toda hora com o mundo exterior. E tem gente que não está preparado para lidar com esse mundo exterior. Então existem dois mundos que se colidem. Existe o mundo exterior e existe o mundo exterior. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando chegamos a Macedônia, perdoe, ele está escrevendo a Corinto. Na sua segunda carta, eu vou explicar porquê. Ele diz assim: quando chegamos a Macedônia, em nada tivemos descanso. Escute, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Por quê? Porque ele escreve uma carta para Corinto e a carta não chega bem. Causa atrito, causa problemas com ele. Então ele envia uma segunda carta que nós não temos para falar ao coração do povo, para explicar o porquê desta carta. Nós temos a 1 Coríntios e 2 Coríntios. Existe uma carta que nós não temos. E ele manda Tito para saber qual foi o resultado dessa carta. Ele está esperando o Tito chegar, mas eles não conseguem se encontrar. Ele pega a embarcação antes de Tito e não consegue saber de Tito a notícia. É por isso que ele vai dizer assim: quando chegamos a Macedônia, em nada tivemos descanso. Em tudo nós fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Tem lutas exteriores e tem lutas interiores, irmãos. Tem lutas interiores que ninguém sabe que você tem. Por que eu te contei a história do Jonathan? Porque ele não soube lidar com essa luta toda, com essa pressão toda. Hoje em dia, graças a Deus, ele consegue lidar, mas ele custou. Lutas que eu também tive, porque eu sou filho de pastor. Lutas porque o meu pai, glória a Deus pelo meu pai e pela minha mãe, irmãos, que lá em casa não teve moleza. É por isso que esse negócio de bullying, de apelido, eu nunca esquentei a cabeça com nada disso, irmão, porque o pau quebrava dentro de casa. Sabe como é que meu pai fazia, pastor Júlio? Eu estava sentado lá atrás, o pessoal sentava lá atrás, ele dizia assim: tá vendo meu filho Humberto? Garotas, não namorem com ele, não quer nada. O filho do pastor, irmão, não quer nada, só quer jogar bola e detonava. Meninas, não namorem com ele. E outra coisa, é namorador. Isso não era... Por essa parte. Eu tinha estrutura para aguentar as pancadas que eu levava, às vezes dentro de casa. Quando eu queria cantar, irmãos, eu chegava na igreja e cantava nos adolescentes, né? Aí eu pedia oportunidade para cantar. Naquela época tinha isso, acho que hoje não tem mais não. Aí dava uma oportunidade e eu não cantava, irmãos. Chegava em casa e falava assim: pai, aí, meu pai, você é muito ruim. A minha mãe vinha tentando consertar o negócio. Minha mãe é psicóloga, né? É advogado e psicólogo. Mamãe vinha com a psicologia. Papai falava assim: não, deixa eu te com essa fiada, você não canta nada. Eu dizia: meu Deus, meu pai é assim até hoje, irmão. Eu estava com 100 e não sei quantos quilos. Ele falou assim: você vai morrer. Eu falei: que isso, pai? Com essa cara de peixe boi aí, todo inchado, você vai morrer, rapaz. Eu falei: calma aí, pai, devagar. Não, rapaz, você não se cuida. Aí eu emagreci, fiquei fininho, irmãos. Aí ele falou: você vai morrer, magro desse jeito. Eu falei: peraí, pai. O senhor quer me matar gordo ou magro? Aí agora deu uma avançadinha de novo. Há um tempo atrás que eu estava mais... Aí ele dizia assim: agora sim você está bem, cuida da saúde, meu filho. Irmãos, a vida preparou, perderam uma mãe muito cedo. Outra coisa, buscar experiência com o Espírito Santo. Eu gostava assim dos cultos, de manifestação de poder. Eu gostava de sair de um culto cheio de avivamento. Mas eu gostava muito de ouvir palavras, de ouvir Bíblia. Todos os problemas que você imaginar eu tive. Eu tive complexo de inferioridade, irmãos. Eu achava que eu era feio, muito esquisito. Magrela, aquele cabelo, tamanho. Todo cheio de pereba, porque eu andava machucado, irmãos. Gago, eu não falava uma palavra. Parava até falar. Eu não conseguia fazer uma frase. Gago, irmãos, gago. Ninguém dava nada por mim. Tudo quanto é tipo de problema eu passava. Achava que era inferior aos meus irmãos, porque quando chegava na igreja é uma benção, até tirar o microfone, igreja é uma benção, ou lugar para ajudar a gente, irmãos. Eles diziam assim: meu irmão Jefferson, o Jefferson canta e prega. O Alexandre, meu irmão, o Alexandre canta e prega. E o Beto? Beto não faz nada, era eu. Falavam assim: o que esse menino vai ser? Gago desse jeito, esquisito, e vou te dizer mais. Eu era criança, irmãos, eu estava mostrando uma foto esses dias para a Neide.
Eu era criança, eu andava com roupa por dentro e não pisava no chão, era só chinelo ou sapato, camisinha por dentro, sapatinho, não bebia em copo, todo cheio de esquisitice. O que diziam? Esse menino é esquisito. O que eu ouvi dizer, irmãos, que eu não seria homem, você não tem noção, irmãos. De tudo um pouco eu tive que suportar, mas desde cedo, irmãos, quando eu comecei minhas primeiras experiências dentro da igreja, quando eu comecei minhas primeiras experiências em culto, eu usava os cultos que eu chorava, eu usava os cultos que eu pulava, os cultos que eu rodava, eu usava tudo isso para me fortalecer espiritualmente, e eu usava a Bíblia para trabalhar a minha mente. Escuta uma coisa, você recebe, você escuta, você vê, a informação vem. A maneira como você trabalhar aqui é que ela vai cair aqui, irmãos. Provérbios 4, 23 diz: de todas as coisas que você deve guardar, principalmente guarda o teu coração, porque dele procedem todas as saídas, mas o coração vai nutrir aquilo que você trabalhar aqui. A informação vem, você processa aqui, a maneira como você processa vai resolver como vai cair aqui. O filósofo dizia: penso, logo existo. Hoje em dia mudou, hoje em dia as pessoas sentem mais do que pensam. Tem gente que sente, não, eu sinto que não é assim. Não, pastor, eu acho até que... Mas eu sim. Não, você tem que pensar antes de sentir. Pensa. Antes de sentir. Que os teus sentimentos tenham base num pensamento fulcrado, estabelecido na palavra de Deus. O que isso tem a ver com o tema? Tudo. Tudo. E aí eu vou pedir licença aos organizadores, à liderança, para pegar o tema e associar com a história do texto que eu li. Porque olha o que Pedro vai fazer, irmãos. Jesus discipulou mais a Pedro do que qualquer um outro discípulo. Você pode procurar na Bíblia, nos Evangelhos. O cara para ser discipulado foi Pedro. Pedro teve chances que nenhum outro teve. Umas ele provocou e outras Jesus provocou com ele. Nessa oportunidade, irmãos, vamos fazer uma continha aqui básica. Se não tiver muito certinha, está perto. Se já não tinham 3 anos, eu creio que tinham, aproximadamente 3 anos, se é que já não tinha, que Pedro estava com Jesus. Porque está perto de Jesus ser crucificado, ser preso. Aí Jesus vira para Pedro e fala assim: ó Pedro, essa tradução aqui, que é a Bíblia também que eu uso, então fiquem tranquilos que é a mesma tradução minha, mas essa tradução não vai ajudar muito a gente, no sentido da conversa, não há nada de errado. Mas só para a gente entender um pouquinho melhor aqui, porque quando ele diz assim, o Pedro, o diabo recebeu autorização, aqui nós lemos, para testar você. Em outra tradução vai dizer assim: ô Pedro, o diabo está te peneirando, igual trigo. Está malhando você, ou seja, está testando você, Pedro, para ver como é que está a tua fé, Pedro. Não se preocupe, Pedro, que você vai se converter. E quando... Aí que pega, irmão. Pedro já andava com ele 3 anos e não era convertido. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está pronto? Quer trazer para o tema? Se Jesus voltar hoje, você está pronto? Quando nós falamos da volta de Jesus, nós pensamos muito no evento, a volta, soar da trombeta, os anjos, aquele acontecimento que nós cantamos. Só que a gente não conta com uma coisa: que Deus nos guarde, porque eu não sou daqueles que quero morrer, não. Não. Eu quero viver bastante, porque eu gosto da vida. Que Jesus me leve quando Ele quiser. Mas eu não sou daqueles que ficam: Senhor, me leva, não quero sair daqui não, irmãos. Eu amo minha mulher, eu amo meus filhos, eu amo minha netinha. Eu não falei da minha netinha de 4 anos, a Maria, uma fofa. Eu amo viver, tenho prazer em Cristo de viver e tenho prazer nas coisas que Deus me proporciona viver. Mas se Ele voltasse hoje, irmãos, por uma morte súbita, por um acidente, seja lá o que for, o que ninguém gosta de falar, Covid provou. Não, se o Senhor vier, estou pronto para ir, todo mundo morrendo de medo de morrer. Aqui eu quero te perguntar só mais uma vez: se eu pudesse, eu falaria olhando nos teus olhos: você está pronto para morrer hoje? O que você está pronto para enfrentar, irmãos? Tem gente que diz o seguinte: não, faculdade é o maior perigo. Conheço gente que foi para a faculdade e se desviou. Irmão, não é a faculdade, somos nós. Você quer ver uma outra coisa? Se eu estiver errado aqui, você pode me corrigir. Eu estou dizendo que pode, claro que você pode. Não, academia não é lugar de crente. Faça-me um favor, né, irmão? Se bem que se eu tivesse grana, eu montava uma academia para crente. Porque os crentes estão ligados no mistério e sabem que tem que cuidar do corpo, irmãos. Quando Jesus fala lá para os discípulos, eu estou dentro do texto. Quando Jesus fala assim: ei, aqui ó, vigiem e orem para que vocês não entrem em tentação. Não está falando só de pecado não, irmãos. Quando ele diz assim: a carne é fraca e o espírito está
Essa carne é fraca aqui é para pecado e para o resto. Eu estou dentro do texto. Tem muita gente de mente fraca, não pode para academia, não pode para faculdade, não pode sair na esquina, irmãos, que senão não vai suportar a tentação. Hoje é para pensar se você está pronto. O que você está pronto para enfrentar, irmãos? O que você está pronto para enfrentar? Isso aqui é um testemunho meu aqui, em Cristo, aqui agora. Eu não estava pronto para entrar para a faculdade quando comecei direito, irmãos. Porque eu me apaixonei pelo negócio. E muitas vezes eu deixava de ler Bíblia para ficar em cima dos livros. Não que eu não tivesse que estudar, porque eu sempre achei que eu tinha que ser o melhor promotor que esse estado já teve. Não há nada contra isso. Eu poderia estudar e sê-lo. Mas eu também tinha que estudar a palavra. E muitas vezes eu me abdiquei, abri mão um pouquinho da palavra para estudar livro. Muitas vezes eu deixei de ir para culto para assistir tribunal de júri. Muitas vezes eu coloquei a prioridade nas coisas mundanas, no estudo, e deixei secular a Bíblia, a palavra de Deus, a vida cristã em segundo lugar. Aí não ia dar certo. Então, cada coisa no seu lugar. Eu não estava preparado, mas graças a Deus, eu já tinha uma noiva, naquela época, de fé, como a Neide sempre foi, e ela puxava, chamava minha atenção, cuidado, cuidado. E sempre foi assim. Eu só quero te fazer essa pergunta nessa noite. Você está preparado? Tanta gente pedindo emprego para Deus, irmãos. Senhor, abre uma porta de emprego. Deus dá um emprego, para de ir para a igreja. Já viu isso? Tanta gente pedindo, aqui todo mundo bem resolvido, né? Mas aqueles irmãos que estão na fila de espera, pedindo ser uma varoa ou um varão. Ai, Senhor, eu ando tão sozinho, tão solitário. Aí Deus vai, abençoa, aparece lá abençoado, começa a namorar. O que é que faz? Para de ir para a igreja. Dizem que Júlia é minha filha, que tudo que a Júlia pede eu dou. Eu acho que não é verdade, não. Mas a Júlia tinha 6 anos de idade e me pediu o telefone na época. 6 aqui nem eram dessa época, aí os mais novos aí. Me pediu o telefone da Xuxa. Tinha 6 anos de idade. O pai bobo fez o quê? Deu o telefone. Irmãos, na época valia um salário mínimo, R$350. Como se fosse hoje R$1.400. Eu dei o celular para a Júlia, 6 anos de idade. Uma semana depois, o que aconteceu? Júlia abriu o celular, saiu botando chiclete dentro do celular, acabou com o celular. Eu erro como pai. Posso dar coisas aos meus filhos que não estava na época deles receberem. Deus não vai errar com você. Ele só vai te dar na hora certa. Então tem gente que não está entendendo, está pedindo e Deus está falando, não é agora. Você não está preparado para receber. Jesus vai chamar Pedro e vai dizer assim, Pedro, o diabo pediu para se andar contigo, Pedro. Pediu para te malhar, para te testar. E eu já autorizei. Eu dei autorização. Agora tem o seguinte. Quando você se converter, o cara não é convertido, pastor. Quando você se converter, você vai fortalecer os teus irmãos. Porque tem muita gente achando que está pronto e não está, irmãos. Tem muita gente se sentindo e não está pronta ainda. Quer ser o primeiro quando não conseguiu nem ainda entrar na fila e já quer ser o primeiro. Começou ontem, já quer ensinar para quem está muito tempo na estrada, irmão. Tem gente que não sabe esperar o tempo de Deus, o tempo, e tem gente também que não aprende, irmãos, não cresce, não tem coisas. Fala para o teu irmão assim, meu irmão, hoje é o dia do nunca mais. Eita glória, vou até fechar a Bíblia agora. Tem coisas que você tem que eliminar na tua vida, meu irmão. Você não entende, briga com Deus, briga com os pais, briga com todo mundo, porque você não entende que não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você que não aprendeu ainda. Jacó vai enganar o irmão, enganar o pai, enganar o sogro, tio, vai enganar Esaú. E aí quando ele decide o seguinte, agora chega, está na hora de eu brigar com Deus, mas não é contra Deus, é com Deus. Quando ele tem aquela batalha com o anjo, irmãos, e aí o dia já está chegando, já ao final, é aquela luta dele com o anjo vai falar assim, o que você quer? Ele vai dizer, você não sai daqui enquanto não me abençoar. Aí o anjo vai falar assim, qual o teu nome? Ele vai falar Jacó. Aí o anjo vai falar assim, chega, teu nome não é mais Jacó. Porque segundo o texto de Gênesis capítulo 24, versículo 25, a Bíblia diz que quando deu o tempo de Rebeca ter os 2 meninos, eles brigavam entre si. Rebeca não entendia aquela guerra dentro dela, aquela dor que era causada por uma gravidez que ela pediu tanto a Deus. E ela questiona a Deus pela dor, e Deus diz assim, ó, dentro do teu ventre tem 2 nações que guerreiam entre si. O maior vai servir o menor, Rebeca já entendi. Aí na hora de nascer, quem sai primeiro é Esaú.
todo peludo, o texto diz assim, por isso colocou o seu nome Esaú, por conta do pelo. Vá à raiz etimológica, a semântica da palavra. Logo depois saiu seu irmão Jacó, segurando o calcanhar do irmão, por isso colocaram o nome Jacó. Só que com o passar do tempo, o nome dele não é mais calcanhar, uma derivação de calcanhar. Não é mais, o nome dele passa a ser enganador, defraudador. Por quê? Ele passa a usar do engano, das suas artimanhas. Ele passa a usar daquilo que ele tinha de melhor, que era perspicácia, sagacidade, para conseguir as coisas que ele queria. Só que uma hora ele vai ter que entender, segura aqui, meu irmão, uma hora ele vai entender que ele não tem que brigar com o irmão dele, ele não tem que brigar com o pai dele, ele não tem que brigar com o sogro, ele não tem que brigar com o irmão, ele não tem que brigar com ninguém. Ele só precisa aceitar ser aquilo que Deus chamou ele para ser. E ele não tem que brigar contra Deus. Ele tem que brigar com Deus em oração e não contra Deus. Lutar contra Deus provoca dores, irmãos. E enquanto a gente não se submete à vontade dele, a gente sofre as dores. Por que Pedro não aprendeu? Pedro, você está pronto? Olha o que Pedro vai dizer, irmãos. Já estou caminhando para orar. Olha o que Pedro vai dizer. Estou pronto a ir contigo. Ai, meu Deus. Da prisão até a morte. Não suporta uma pressão. O cara que andou por sobre as águas, ninguém andou. Na história bíblica nunca vai aparecer ninguém que andou por sobre as águas. Não sei na Bíblia, não tem. Eu só conheço Pedro, que todo mitidão, quando o Senhor apareceu andando por sobre as águas, o barco já estava à deriva, porque o vento era contrário, eles estavam cansados. No dia anterior, segundo João capítulo 6, no dia anterior foi um milagre daqueles que cansam, irmãos, porque alimentar quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foi um milagre que cansou. Distribuir comida para aquela galera deu trabalho. 12 pessoas distribuindo comida para quase 5.000 homens, não conta mulheres e crianças, e no mundo sempre teve mais mulher do que gente. Aí a mulher pensa, eu não sou gente não? Claro que não. Gente é o homem, você é coisa muito melhor do que gente. Mas, irmã, graças a Deus, né? Tivesse uns livrinhos agora, já vendia uns livrinhos para você. Você ia comprar só para esse agrado. Aí, irmãos, pensa. Os caras alimentando 5.000 homens, tirando mulheres e crianças. Aí no dia seguinte, aí à noite Jesus fala assim, entra no barco, vai para o outro lado que encontra vocês lá, vou para o monte. Eles vão no barco. É mole, né, irmãos? De madrugada, não é hoje que tem luminosidade. As luzes só tinham as estrelas, no meio da madrugada. Pela conta do mar de Tiberíades, pela distância, alguns chegam a uma conta, eu não tenho coragem de dizer que é, porque não tenho essa coragem, mas a maioria vai dizer que tem 21 quilômetros de extensão para essa viagem que fizeram. Aproximadamente 11 quilômetros ali, irmãos, remando. Se você achar a conta contrária, não vai mudar nada na nossa vida. No meio, eles sentem, na vigília da noite, eles sentem cansaço. Irmãos, um dia cansativo. De madrugada o vento começa a vir contrário. Você ali lutando contra o vento. Daqui a pouco você vê alguém andando por sobre as águas. Duvido se você ia dizer que era Jesus. Então a reação deles é natural. Deve ser um fantasma. Jesus, opa, paz seja convosco. Opa, é um mestre. Olha Pedro, irmãos. Pedro só se metia onde não devia. Olha Pedro. Senhor, se for o Senhor mesmo, mande que eu ande por sobre as águas. Ora, Jesus sabia quem ele era. Pedro, eu sei quem eu sou. Vamos ver quem você é. Tem gente que ainda não tem estrutura para andar no sobrenatural, irmãos. É por isso que só anda no natural. Para andar no sobrenatural tem que ter estrutura, irmãos. Para viver o sobrenatural tem que ter estrutura espiritual para suportar. Vem, Pedro, porque eu sei quem eu sou. Vamos ver se você sabe quem você é. Pedrão foi. Tu já ouviu 300 mensagens em cima dessa passagem. De repente o vento, aquele mesmo vento que ele controlou. Agora o vento bateu, Pedro olhou para o vento, parou de olhar para Jesus, afundou, você já sabe. Quando ele afunda, Jesus pega ele e diz, homem de pouca fé, vem cá e bota no barco de novo. Mas Pedro pelo menos deu quantos passos sobre as águas? Que ele tenha dado um. Eu prefiro dar um passo sobre as águas do que ficar dentro do barco falando mal da vida dos outros. Sabe por que tem gente que não recebe? Porque ao invés de viver a sua própria experiência, fica só dali como comentarista. Já viu comentarista? Que aqui não tem não, só lá em Três Rios que tem. Comentarista, não, porque eu acho que é assim, porque eu não sei o quê, porque eu tenho que fazer desse jeito. Comentarista, mas não tem coragem de botar o pé e andar, irmãos. Se eu tivesse naquele barco, eu preferia ser Pedro. Dei uma afundada, mas eu botei o pezinho sobre as águas, eu andei um cadinho, que é isso? Eu vivi o sobrenatural, e quando afundei ainda tive o privilégio do mestre, do Senhor, me pegar, me segurar e me colocar de volta. Eu prefiro viver essa experiência do que ficar dentro do barco. Pedro passou por isso, irmãos. Pedro estava lá no monte da transfiguração, misericórdia, Mateus capítulo 17, versículo 1. E Jesus chamou os três, Pedro, Tiago, João, e disse, vocês 9 aí embaixo, vocês 3, comigo, vamos subir. Lá em cima ele se autotransfigurou e mostrou a sua glória.
Eles tiveram uma experiência tão tremenda que não podia contar. No final, Jesus disse para os três: não contem isso para ninguém. Eu não vou entrar no texto, porque senão vão me empolgar. Mas foi sobrenatural. Imagina o mestre. Vou mostrar para vocês agora quem eu sou. E se autotransfigurou, e a glória foi tão grande que eles caíram de rosto em terra. E Pedrão foi quem falou: Senhor, façamos 3 cabanas. Porque apareceu Moisés representando a lei, e apareceu Elias representando a palavra profética. E aí Deus bradou do céu: ei, vocês 3 aí, a partir de agora ouvi o meu filho, porque a minha vontade está nele. Então tira a autoridade de Elias e de Moisés. A autoridade agora está com ele. E Pedrão e os outros 2 viram aquilo tudo. Lá em cima tem gente vivendo experiência tremenda. E lá embaixo tem 9 lutando com um demônio e não consegue repreender. Quem é você? Tem gente que não está preparado para subir monte, irmãos. Tem gente que não está preparado para viver esse tipo de experiência, porque está arriscado de chegar lá. Você imagina Judas já no Monte da Transfiguração? Isso aí deve ser efeito técnico. Ele fez alguma coisa para inventar isso aí. Isso não pode ser. Você já viu Judas? Vou fotografar que é para vender isso depois. Traidor. E Tomé? Não acredito em nada do que estou vendo. Eles não tinham estrutura para viver aquilo, irmãos. Quem é você? Você é do tamanho das coisas que você valoriza. Se você valoriza coisas grandes, você é grande. Se você valoriza coisas pequenas, você é pequeno. Se você perde tempo com conversa fiada, com conversa mesquinharia, com coisa pequenininha, você é deste tamanho. Agora, se você perde tempo com coisas grandes, pensamentos grandes, alvos grandes, coisas do tamanho do teu Deus, você é desse tamanho. Pedro viveu aquela experiência no Monte da Transfiguração. Pedro viveu coisas tremendas, irmãos. E Jesus avisou para ele. Ele disse: não, eu estou pronto. Jesus suportou 5 audiências, irmãos. 5. E suportou todas elas, firme, sem ceder. Pedro na primeira pressão. Aí alguém disse assim: mas pastor, quando os guardas vêm prender, Pedro saca a espada, arranca a orelha de Malco do guarda. Jesus estava do lado dele, aí é mole, né? Jesus está do lado dele. Mas agora a pressão é de uma fogueira, são de pessoas que olham para ele e dizem ali, ó: prenderam o teu mestre, você não é um deles? Não, não sou. Vão repetir: não, você andava com ele, você é um deles. Não, eu não sou. Pedro vai chegar a praguejar para afirmar que não era um dos discípulos de Jesus. Pedro não suportou a pressão, irmãos. Jesus avisou a ele, quando ele diz assim: eu estou pronto para ir contigo da prisão à morte. Jesus falou: ó, hoje, antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. E Pedro nega as 3 vezes. E quando Pedro nega, só Lucas vai registrar que Jesus sai da casa do sumo sacerdote Anás para a casa do sumo sacerdote agora. Anás era um sumo sacerdote, vamos dizer que por honra e mérito de tempo. É o sogro de Caifás. Caifás é o genro, agora é o sumo sacerdote por acordo com Roma. O texto diz que quando Jesus sai de um para outra audiência, está transitando, porque ele sai de Anás, Caifás, Pilatos, manda para Herodes, volta para Pilatos, vai para o povo. 5 audiências Jesus passa. Na primeira transição de audiência, na primeira saída de Jesus de uma audiência para outra, Pedro nega. O texto de Lucas diz que Jesus passa e fita o olhar em Pedro. Pedro não estava pronto. Eu quero orar nessa noite, mas eu quero perguntar de novo: você está pronto? Primeira pergunta. Desculpe, não sou mensageiro da agonia não, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa extremamente otimista e tenho fé em Deus para só acreditar que coisas boas vão acontecer, mas eu sei que acontecem coisas ruins. Você está pronto? Se Jesus viesse hoje, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é e no céu. Você está pronto? Você está pronto se Deus hoje requerer alguma coisa de você? Você está pronto? Se hoje você tiver que falar o que você falou ali cantando, abre mão de tudo para te obedecer, abre mão de tudo por amor a você. Você está pronto? Você está pronto se Deus hoje disser a você: não é esse sonho que eu tenho para você, meu projeto de vida para você é esse aqui, não tem nada a ver com isso que você está pedindo. Se Deus disser para você: você tem que submeter a mim, tem que aceitar, por submissão à minha autoridade, você tem que aceitar essa condição. Você está pronto? Pedro vai dizer: eu estou pronto aí, da prisão
A morte não estava pronto nem para suportar uma fogueira, irmãos. Você está pronto? Você está pronta? Eu quero orar nessa noite. Porque Pedro não estava pronto. E eu vou te dar a última aqui para nós orarmos. Jesus recuperou Pedro e você sabe disso. Eu não vou me empolgar porque todo mundo gosta dessa passagem. Eu também gosto. Quando Jesus ressuscitou, ele primeiro aparece a Maria Madalena, se eu pegar os registros dos 4 evangelhos. Manda Maria Madalena ir avisar aos discípulos. Pedro e João são avisados, correm para o túmulo, chegam lá, tem lençol, tem lenço, mas não tem Jesus. Voltam frustrados, vão para onde? Mar. Segura aqui, ó. Se você ficar com isso que eu vou dizer no final, agora está resolvida a vida hoje. Aí, eles estão reunidos, com medo lá, trancafiados, porque lá fora estão perseguindo, querem matar os seguidores de Jesus. E eles estão presos, com medo. Voltei um pouquinho na história. Quando Jesus aparece, irmãos, entre eles, aparece no meio deles, que todo mundo se assusta, primeira reunião, é a reunião que Tomé não está. O texto vai dizer que 8 dias depois, ele aparece de novo. Nessa Tomé está. Nas minhas contas aqui rápidas, ele apareceu 2. Aí o texto vai dizer assim, e novamente Jesus se manifestou aos seus discípulos. Aí eles estão pescando. E aí, irmãos, tem essa passagem, eu não vou me lembrar aqui, se achar no Google aí, ou quem for muito biblista achar rápido, não tem problema nenhum. Mas o texto vai dizer que eles estão, acho que João capítulo 21, vai dizer que eles estão no mar. E aí Pedro vai dizer assim, eu vou pescar. E eles dizem, vamos nós também. Pega aí o 21, acho que 22, por aí, do 21 ao 20, deve ser por aí, se eu não me engano. E aí o texto diz, irmãos, que naquela oportunidade tem 7 com eles. Eles eram 12. Um já se suicidou, 4 não sei onde estão. 7 estavam ali. E Pedro diz assim, vou pescar. Os outros dizem, vamos nós também. Segura isso aqui, porque aqui eu vou encerrar. Sabe por que você não está pronto? Sabe por que nós não estamos prontos às vezes? Eu muitas vezes não estive pronto, irmãos. Porque é mole falar, o difícil é viver. E se tem uma coisa que a Bíblia exige da gente, o crente é exigido, é isso aí. Porque vir aqui na frente pregar, cantar, fazer tudo isso aqui, irmão, postar na rede social, é coisa linda, é maravilhoso. Agora, na prática é que é difícil. Muitas vezes eu não estava pronto. A primeira igreja que eu assumo, antes dos 30 anos, fui consagrado. Assumo uma igreja, irmãos, eu e minha esposa, novinhos. Eu na faculdade, querendo terminar a faculdade para fazer concurso público. E aí eu assumo uma igreja difícil. Eu não estava pronto, Júlio. Você conhece a história? Achou aí? Projeta para mim aqui. Simão Pedro disse-lhes, vou pescar. E eles o encorajaram, vamos contigo também. E saíram, segura aí, e logo entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Você não está cansado de não pegar nada, não, irmão? Não tem coisa na nossa vida que chega uma hora que acabou. Chega, acabou, não é mais para isso. Essa experiência aqui eles já tinham vivido. Quando Jesus encontra eles lá atrás em Lucas, se muito não me engano, capítulo 5, quando Jesus encontra eles, irmãos, eles estão fazendo o quê? Pescaram a noite toda e não pegaram nada. Jesus usa o barquinho como plataforma, prega, fala, ensina, depois fala assim, vamos um pouquinho mais à frente. Empresta o barco aqui, vamos avançar. Pedro entra meio desanimado. Quando chega lá um pouquinho, mas aí Jesus fala, avança mais um pouquinho. Aí Jesus fala assim, joga a rede. Olha Pedro, Senhor, pescamos a noite toda e não pegamos, mas sob a tua palavra lançaremos a rede. É o Pedro, somos nós. Tem hora que nós estamos assim, Senhor, está difícil, mas eu confio no Senhor. Não se perde não. Vamos lá para esse mar agora, esse aqui. Quando Jesus vai até Pedro, que pergunta 3 vezes, sei que a gente gosta das 3 vezes, mas eu gosto da última. Pergunta 2, Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Aí a terceira, Pedro, tu me amas? Aí ele diz assim, tu sabes. Sabe o que significa esse tu sabes? Senhor, tu me conheces. Você sabe que eu te amo, mas você sabe que às vezes é difícil. Lá atrás, quando ele disse, pescamos a noite toda e não pegamos nada, ele já devia ter aprendido. Porque ele joga a rede onde Jesus mandou e eles têm uma pesca tremenda que eles ficam maravilhados. Olhe para essa pessoa do seu lado aí com um sorriso no rosto, pergunta para ela, você não aprendeu ainda?
Hoje pode ser a noite do nunca mais para você, para mim, para muita gente aqui. O que é a noite do nunca mais? Chega, irmão, tem coisa que já passou da fase. A gente fica insistindo com coisa, já passou dessa fase, já viu? Tem gente, irmãos, com postura ainda de adolescente quando já é jovem, com postura de gente adulta quando ainda é ainda jovem. Tem gente insistindo em coisas que já passou o tempo, não é mais para isso. Já cresceu. Tem coisa que não é mais para a gente estar se metendo na coisa. Tem lugares que não é mais para a gente frequentar mais, acabou. Vou mandar uma agora direto que sirva para uma pessoa. Tem relacionamentos que já deu. Aqui eu paro, olha o que ele vai dizer. Vamos pescar. O que o texto diz? Pescaram a noite toda e não pegaram? Quem é que chega na praia? De novo ele. E aí, tem um peixe aí? Eu fico pensando Pedro com a cara dele. De novo? Já aconteceu coisa na tua vida que você fala assim, mas de novo eu estou passando por isso? De novo eu estou vivendo isso? Deus me trouxe lá de 3 dias para falar para você. Hoje é noite de nunca mais. Vambora, joguem a rede. Jogaram. E aí tiveram uma pesca estrondosa. 150 espécies de peixe. 150 peixes. O número. Alguém vai dizer, não eu. Um comentarista bíblico vai dizer que eles pescaram assim as 50 espécies que tinham naquela época ali. Que era para entenderem que quem entendia de pesca era Jesus, não era eles. Ei, olha para cá, porque se eu pudesse eu falaria olhando nos teus olhos. Tem coisa e a maioria você não entende nada. Então é melhor parar de insistir do teu jeito e fazer do jeito dele. Tem coisa que não está dando certo, que está fazendo do teu jeito. Ele está falando para a gente hoje. Chega, nunca mais. Hoje é noite de nunca mais. Coloque-se em pé, por favor. Pedro vai dizer que está pronto. Nós não estamos prontos, irmãos. Vou falar uma coisa aqui. Em Cristo digo a verdade, sinto presença de Deus para falar como profeta. Vai ter gente aqui que vai procurar o pastor Júlio depois e vai contar para ele o testemunho. Pastor, naquele dia Deus falou para mim. Eu não sabia que eu não estava pronto. A gente só sabe se está pronto ou não, irmãos, quando a situação aparece. A gente às vezes se acha muito forte, se acha muito bom para certas coisas. Mas você só vai saber realmente o teu limite, a tua estrutura, quando acontece. Eu queria pedir ao Ministério de Louvor que me ajudasse aqui um pouquinho, porque eu quero orar nessa noite. Eu costumo dizer que a oração que Deus quer ouvir hoje não é a minha, a sua. E eu quero orar. Quero orar por gente nessa noite que quer estar pronto. Se não estava, quer ficar pronto. Quero orar por pessoas nessa noite, atenção, atenção, que vão marcar o dia de hoje, porque tem dias, irmãos, que são marcados na agenda. Pessoas que querem marcar o dia de hoje como o dia em que você vai dizer assim, nunca mais. Olha aqui para mim, irmãos, por favor. Prometo que eu não vou demorar. Depois eu coloco em pé, eu não prego mais. Já coloquei, já pedi para ficar em pé, não vou ficar pregando. Olha aqui para mim, por favor. Deus está requerendo de jovens aqui hoje, de homens e mulheres aqui hoje. Hoje é a tua noite do nunca mais. Sabe o que é a noite do nunca mais? É você pegar certas coisas e falar assim, chega, não quero mais saber disso. Sabe o que é a noite do nunca mais? É você pegar sentimentos, comportamentos, relacionamentos, vícios, seja lá o que for. É você entender que Deus quer preparar você, que Ele está te preparando. Mas você está repetindo, está demorando muito para passar nesse teste. Tem muita coisa que já era para você ter avançado. E você não saiu desse nível ainda, porque você tem que dar um nunca mais. Pedro não entendeu que não era mais para voltar a pescar. Jesus já tinha transformado ele em pescador de homens e não pescador de peixes. Quando eles chegam, irmãos, na praia com um monte de peixe, o texto diz que Jesus já estava com peixe pronto, assado e pão para eles. Jesus não quer o que você tem, Ele quer você. Aqui tem um hábito de apagar um pouquinho a luz, tem? Tem não? Tem? Então segura um pouquinho, porque tem gente que fica constrangida e a distração é um dos as piores coisas para culto. Porque tem gente que tem que marcar o dia de hoje, irmãos, como a noite do nunca mais. Eu queria que, enquanto eles estiverem aqui com o cântico, eu queria que você começasse a falar com Deus. Eu vou orar no final. Pastor Júlio pode vir aqui, outras pessoas podem orar, mas a oração que Deus quer ouvir hoje é a sua.
Porque tem gente que tem que ter decisão hoje, irmãos, tem que ter poder de decisão. O Pedro que viveu aquela experiência do Pentecostes de Atos capítulo 2, passou a ser um novo Pedro. Ele foi recuperado por Jesus na praia, foi. Mas depois o Pentecostes vem e Pedro se enche do Espírito Santo e vira um homem com autoridade, com firmeza. E Deus quer transformar a sua vida hoje. Hoje tem gente que vai precisar aqui transformar esse dia num dia de nunca mais. Nunca mais. Eu vou te dar a oportunidade, se você quiser fazer hoje com Deus.